A Justiça Federal decretou a prisão preventiva de Felipe Flores de Alvarenga Peixoto, filho do ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto. A decisão atende um pedido do Ministério Público Federal sobre as investigações de crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A decisão se deve ao fato de Felipe Peixoto não ter sido encontrado pelos oficiais de justiça para receber a notificação sobre a ação penal. E vamos ver agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. O sol predomina e afasta o friozinho da manhã. Hoje o tempo segue firme e seco, com baixa umidade e aumento da concentração de poluentes. As máximas chegam aos 21 graus em Taubaté e Cunha, 23 em São José dos Campos e 25 graus em Ubatuba. E continua o impasse em São Sebastião sobre os milhares de camarões que foram encontrados mortos na areia. Pescadores e a própria prefeitura alegam que o ocorrido seja devido ao vazamento de óleo que aconteceu há 12 dias. Mas a CETESB não confirma a informação. As fotos mostram milhares de camarões mortos cobrindo praias de São Sebastião e Ilhabela. Eles apareceram no domingo e transformaram a paisagem em um cenário desolador. Este pescador conta que em 34 anos no mar, nunca viu uma mortandade tão grande na região. Uma quantidade muito grande de camarão, a gente raciocina aí de 5 toneladas para frente. Isso de criação, porque se juntava a capar esse camarão na praia, né? Na embarcação, que o convés é pequena, quando você se junta um fluxo com a pá, já dá do 300, 400 quilos no convés de um barco. Agora você imagina numa extensão de praia longa, a quantidade que não tem. A morte dos crustáceos aconteceu em pleno período de reprodução, época em que a pesca é proibida. O tamanho dos camarões indica que ainda eram filhotes. Por isso, Tito não tem dúvidas de que a safra deste ano está comprometida. Eu acredito que esse ano a gente vai sofrer um pouco, né, essa falta. Isso é o que encalhou. E o que não encalhou? A quantidade que a maré levou para outro lado que a gente não viu. O acidente aconteceu no último dia 5, quando uma falha operacional no terminal da Petrobras despejou 3.500 litros de óleo no oceano. 11 praias em São Sebastião e Caraguatatuba foram atingidas. A Transpetro, que administra o Tebar, foi multada em 10 milhões de reais, mas informou que vai recorrer. Mas afinal, o que aconteceu aqui? Foi fenômeno ou desastre ambiental? Segundo a CETESB, a frente fria que chegou no fim de semana alterou as correntes marítimas e essa mudança pode ter trazido os camarões mortos de outras regiões. A hipótese ganhou força porque, segundo a agência ambiental, apenas uma espécie foi atingida e, em caso de poluição, vários animais marinhos acabam morrendo. Mas, devido ao vazamento recente, a possibilidade do óleo ter provocado a mortandade também vai ser investigada. A CETESB cita ainda um possível descarte, já que os exemplares são pequenos, sem valor de comercialização. A cooperativa de pescadores contesta qualquer justificativa que não seja o vazamento. Aqui as vendas já caíram bruscamente e a entidade ameaça ir à justiça se não houver compensações. A gente não vê em outras épocas esses animais, a mortandade desses animais, que está ocorrendo agora, né, na região. Por isso que a gente não concorda com frente fria, com o pescador que está fazendo o descarte. Não, isso não é essa possibilidade. Vamos tentar quantificar os danos causados, né, ao pescado, ao pescador, ao meio ambiente, né, e vamos tentar essa reparação junto à Petrobras, né? A Transpetro já concluiu a retirada dos camarões e amostras foram enviadas para análise. A Prefeitura também investiga por meio de exames o que teria provocado as mortes. O secretário de Meio Ambiente de São Sebastião afirma que outras espécies foram encontradas na praia, o que aumenta a chance de contaminação. Para nós é muito estranho essa alegação da CETESB, e aí nós, num primeiro momento, contestamos, porque essa argumentação, ela, em relação a uma única espécie, nós achamos mais de uma espécie. Nós achamos também muita concha, muitos bivalves, muitos outros crustáceos como siris, então também tem outras espécies. Em relação à questão de ter sido produto de um arrasto, a gente sabe que esse animal tem 1,5 cm, então com 1,5 cm ele passa em qualquer malha de pescador. E em relação a uma frente fria, todos os anos nós temos frentes frias aqui. E uma frente fria que chega para cá e traz esse tipo de animal é a primeira vez. Então é muita coisa junta
para dizer que a gente está tendo sempre uma maneira de retirar a responsabilidade da Transpetro. Precisamos investigar. E moradores do bairro Parque Meia Lua de Jacareí convivem com restos de troncos de árvores que caíram desde janeiro por causa das chuvas e ainda não foram retirados do local, que inclusive virou um depósito de lixo. Há mais de 2 meses, os moradores da rua Benedita Andrade da Silva, no Parque Meia Lua, sofrem com um lixo que ficou acumulado na calçada. O problema é que 7 árvores caíram depois de uma tempestade no final de janeiro. Os galhos e os troncos não foram retirados do local pela prefeitura e agora servem de depósito de lixo doméstico e entulho. Eles simplesmente cortaram e jogaram. E depois disso as pessoas reclamaram porque está acumulando, está vindo inseto, bicho. E nada deles comparecer na limpeza aqui. Também, uma das preocupações desta moradora é com as poças de água que podem se tornar criadouros para o mosquito da dengue. Já teve 2 casos de dengue aqui na rua. E a gente fica preocupado, né, com a saúde das pessoas. Porque dengue não é brincadeira, né? Você sabe que é uma doença perigosa que está matando e não tem solução, porque a prefeitura acho que devia dar uma limpeza aqui, né? Pelo menos para nos garantir alguma coisa. O acúmulo de lixo também atrai animais ao local e eles acabam indo para as casas dos moradores. A gente vive correndo atrás dos ratos, matando os ratos, porque olha, e é por causa desse lixão. Mas para resolver este problema também é preciso conscientização. Segundo os moradores, o lixo é deixado aqui pelos próprios vizinhos do bairro. O pessoal vem de fora, joga lixo aqui, a gente reclama, aí fala que a gente não é dono da rua, né? Então, para livrar para não ter problema com os vizinhos, então a gente está apelando. A prefeitura informou que as árvores que caíram eram grandes e foram cortadas para facilitar a retirada, que deve acontecer até o final desta semana. E no próximo bloco, torcedores do Corinthians estão unidos agora por uma outra causa: doar sangue para aumentar o estoque nos hemonúcleos. Já já as informações para vocês, agora 1h08.